Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Nós voltamos para dar um breve estudo no horário da Escola Bíblica Dominical. Creio que todos os irmãos passam uma semana abençoada, fazendo algumas atividades naturalmente, descansando durante este confinamento, esta quarentena. E nós vamos continuar orando a Deus, porque Ele realmente tem a solução de todos os problemas na terra, é o Criador. Nós estamos ainda gravando em situação um pouco precária, de modo improvisado, mas este vírus tem trazido também benefícios. Um deles, com relação à minha pessoa, é que nós vamos pedir a Deus para aperfeiçoarmos e produzirmos alguns pequenos vídeos dentro daquilo que eu sonhava fazer e só agora está sendo despertado. E nós vamos pedir a Deus recursos para montar um mini estúdio à altura de podermos transmitir melhor as nossas mensagens. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por teu alto privilégio de podermos continuar pregando o teu Evangelho. Rogamos, Pai, tuas bênçãos para todos os irmãos em Cristo Jesus, da primeira Igreja Batista em Januária, das mais variadas igrejas espalhadas, não só em Januária, mas no mundo inteiro. Rogamos bênçãos para os pastores, para os obreiros, para os diáconos, para cada irmão, para cada irmã e para os filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje um breve estudo bem light, bem pequeno, usando como texto o áureo, como um texto central, um versículo da Bíblia apenas. Se você estiver com sua Bíblia aí, por bondade, abra sua Bíblia no Evangelho por São João, no capítulo 14 de João. Nós vamos ler, ou melhor, João 4 e 24, desculpe-me. Vamos ler em João 4 e 24. Nós vamos ler esse versículo. É Jesus dizendo: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos repetir. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, nós estamos fazendo apenas uma introdução de um assunto que deve ser desenvolvido ao longo do tempo. Vamos falar hoje, é um breve resumo doutrinário, vamos falar sobre o Deus que nós adoramos. E o texto-chave é este que eu li aqui. Eu fiz um cartazinho para mostrar para os irmãos, para que fique gravado, né? O nosso texto-chave é este, que está aqui. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O nosso tema está aqui, o Deus que nós adoramos. Muito bem. Então, nós entendemos e cremos no único Deus verdadeiro, o Deus Criador. Por que eu digo Deus verdadeiro? Porque ao longo da história surgiram muitos deuses pagãos. Por exemplo, na Mesopotâmia, lá em Ur da Caldeia, quando Abraão foi chamado lá, Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra. Era uma região onde as pessoas tinham adorações diferentes do verdadeiro Deus. É o que nós chamamos de idolatria. As pessoas estavam adorando deuses imaginados por eles ou por elas. E essa tendência natural aconteceu ao longo da história. Quando Moisés estava lá no monte falando com Deus, alguém insinuou Arão para criar um bezerro de ouro, criar um Deus visível,
Porque no Egito, onde eles estavam, os egípcios adoravam vários deuses. Então fizeram um bezerro de ouro, para poderem ter uma visão, para poderem apalpar, para poder ali concentrar em sua fé. Então, quando a mulher samaritana chegou e perguntou a Jesus: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e tu que dizes? Onde devemos adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Jesus foi categórico ao dizer para ela: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e verdade. Em Espírito e verdade. Então não precisamos ver Deus para adorar. Não precisamos apalpar algo que represente Deus. Aliás, lá em Êxodo, capítulo 20, a palavra do Senhor, Deus diz para Moisés passar para o povo uma coisa interessante: não farás para ti mais esculturas. Ainda diz, mas não te encurvarás a elas, não prestarás culto. Portanto, meu amado irmão, nós enfatizamos essa doutrina, que ela é altamente importante para todos os segmentos religiosos que querem realmente encontrar o verdadeiro Deus e adorar o único Deus verdadeiro. Não são vários deuses. Quando Paulo chegou lá em Atenas, viu os gregos acentuadamente religiosos ou supersticiosos, com vários altares, alusivos a vários deuses que eles imaginavam. Como não se bastasse, eles então criaram um altar vazio e colocaram lá ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou-se da oportunidade para pregar que aquele era o Deus verdadeiro. O Deus que não era feito pelas mãos humanas, que não era carregado pelos homens, o Deus que criou todo o universo, o Deus que nos sustenta, o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Então nós cremos no Deus verdadeiro. E eu fiz outro cartazinho para isso. Está aí. Ele existe em 3 pessoas. O Deus que nós adoramos existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Formando, portanto, a Trindade. A Trindade para nós é o modo de Deus existir, e não o modo de Deus se manifestar. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 7, nós lemos claramente a palavra de Deus nos dizendo: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, eu ilustro isso da seguinte maneira: você, fulano, Maria, por exemplo, mas José e Antônia criam uma empresa. 3 pessoas criaram uma firma, não é verdade? E qual o nome que nós vamos dar à firma? Vamos pegar Má de Maria, Jó de José e A de Antônia. Então nós temos aí Majoa. Quantas firmas nós temos? Uma só firma. Quantos donos? 3, Maria, José e Antônia. É uma maneira simplória de poder ilustrar a Trindade. Isso é difícil para muita gente. Como pode? Porque inclusive surgiu uma teoria religiosa de que Deus é uma pessoa só e que uma hora ele se manifesta como Pai, outra hora ele se manifesta como Filho, outra hora ele se manifesta como Espírito Santo. Nós não concordamos, porque a Bíblia nos dá conta, não voltando lá para o Velho Testamento, explicar dentro de exegese o que está escrito lá no hebraico, não. Simplesmente com pequenos textos bem simples nós podemos provar a existência de 3 pessoas claramente distintas no desenvolver da história. Então vamos lá. Nós não aceitamos a teoria. A nossa teoria, como de muitos outros evangélicos, inclusive, creio, também da Igreja Católica, é que Deus existe em 3 pessoas distintas.
iguais em tudo. Perfeita. Isso é perfeição. A Trindade, ela é perfeita. Depois, no outro estudo, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Esse estudo é muito longo, né? Mas nós estamos só introduzindo. Muito bem. Então, para provarmos que Deus existe em três pessoas, nós vamos lá no batismo de Jesus, por exemplo. Estava lá João Batista, dentro do Rio Jordão. Jesus entrou na água para ser mergulhado por João, não foi? Está na Bíblia. E aí, Jesus foi batizado por João. A palavra batismo significa mergulho. Então, aí apareceu Deus o Pai lá no céu, dizendo: este é o meu filho amado. Jesus estava lá, sendo batizado por João, né? Em quem me comprazo. E a Bíblia diz que veio o Espírito Santo voando em forma. Deus pode tomar forma. Ao longo da história, não só Deus, o Pai, mas Deus e o Espírito, eles tomaram forma. Também o Filho. Lá na fornalha de fogo, no tempo da Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo. E aí apareceu mais um. E o rei falou: um parecendo o Filho dos deuses. Já criam na existência do Filho. É uma coisa que a gente não tem condição de discutir aqui, porque vai ser muito rápido, né? É um estudo que tem que ser mais prolongado para discutir, e de preferência assim, com diálogos. Mas, em Mateus 28, verso 19, você pode anotar nessas escrituras aí, esses versículos, e conferir. Jesus diz claramente para os seus discípulos, depois da ressurreição, Jesus aparece a eles e diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Meu tempo aqui correu, mas vamos terminar. Alguns segmentos religiosos não aceitam o Espírito Santo como pessoa, mas a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Ok? João 14, versículo 16, o Senhor Jesus disse, João escreveu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Ora, Jesus é o Consolador. Se Ele fala, eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, outro é alguém igual a Ele. Certo? Muito lá adiante, então, no verso 26, vocês podem ler aí no meu cartazinho, Jesus está dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, olha aí, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ora, quem ensina é uma pessoa, ele vos ensinará. Não é uma influência, um mero poder, não, é uma pessoa. E diz, e vos fará lembrar. É claro, nós não podemos ir contra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, para terminar, nós vemos o Espírito Santo no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no verso 2, o Espírito Santo falando para a igreja de Antioquia. Ele fala claramente: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, a liderança do Espírito Santo. Ele fala claramente à igreja, a igreja primitiva, uma das igrejas primitivas, a igreja de Antioquia. Ele, então, está determinando para fazer missões. Apartai-me. Olha, quem fala é uma pessoa. Portanto, meus amados, nós vamos orar a Deus para que nos ilumine e para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, todos que estão nos ouvindo, e nos abençoe. Logo mais à noite eu estarei passando para a igreja e para todos quantos quiserem ouvir, através desse processo, enquanto estivermos aqui confinados, uma breve mensagem de salvação para todos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um abraço.